dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio da AF, em parceria e patrocínio da Escobar Engenharia. Hoje ao meu lado, o engenheiro Celso Escobar. Boa tarde, Celso. Boa tarde, boa tarde. E o nosso convidado, o vereador Adnan. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Escobar. Como de praxe, já vamos começar do início. Conta a sua história, se apresenta pra gente, por favor. Bom, eu sou o Adnan, vereador hoje, de primeiro mandato. Então, a primeira eleição que eu participei, eu fui eleito e estamos agora no último ano. Sou formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná, então eu saí de Foz do Iguaçu para fazer a faculdade lá em Curitiba. Depois eu fiz mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e voltei a Foz do Iguaçu. Agora, esse ano, sou doutorando também em Economia Internacional pela UNILA, né? E vemos aí construindo, nos esforçando ao máximo, né, para fazer a diferença, mostrar que a política pode ser um meio, um instrumento de mudança e de melhoramento, né, da vida das pessoas. Nós acreditamos nisso e é por isso que a gente está na política, porque nós temos esse propósito. Claro, eu na Universidade Federal do Paraná, para contextualizar um pouco, né, quando que eu comecei a me engajar mesmo na política, na Universidade Federal do Paraná, comecei a me envolver com os movimentos estudantis, fui presidente do centro acadêmico, fui candidato na época também ao Diretório Central dos Estudantes. Fizemos vários movimentos ali, várias mudanças, e foi ali que eu comecei a acreditar mais que realmente a política pode ser uma forma de transformar a realidade. Então, eu sei que hoje em dia a política está muito descredibilizada, né? Mas a partir do momento que as pessoas não acreditam mais na política, ela se torna um meio para aqueles que querem usufruir só para interesses próprios. Então, eu sempre digo, você quer não acreditar nos políticos, é seu direito. Mas se você não acreditar na política, então você vai estar dando espaço justamente para aqueles políticos que você não acredita a ocuparem o espaço que deveria ser ocupado pelos que têm boa intenção. Então, eu na prática vivenciei no movimento estudantil as grandes transformações através da política. E como vereador, quais foram as suas maiores dificuldades aqui na cidade? Olha, acredito que como vereador, o que a gente enfrentou de dificuldade é mais uma adversidade interna de políticos que não querem que a gente faça um bom trabalho. Claro que não são todos, são alguns. E começam a minar o seu caminho. Isso é a parte ruim da política. Então, a partir do momento que você está entregando, está dando resultado, está fazendo a diferença, políticos querem te boicotar ou puxar o tapete. Então, eu enfrentei muita coisa no primeiro ano. E no segundo momento, mas superando isso, com muita sapiência, né, consultando sempre as bases, para a gente não cair em armadilha no sentido de criar cada vez mais inimizade. Não, vamos rebater isso de forma inteligente, e não no grito, e não no... Então, a gente teve que ter muita paciência, muita resiliência para aguentar muita coisa que fizeram com a gente no primeiro ano, quando a gente começou a se destacar. Então, já no primeiro semestre, o Observatório Social de Foz do Iguaçu colocou o vereador Adnan, o vereador que mais apresentou projetos de lei, primeiro semestre do primeiro ano. E aí começou um destaque, a gente usando as mídias sociais, mostrando o que a gente estava fazendo e cobrando e tal. Aí começou, quando comecei a aparecer mais, começou a vir pancada. E mais para frente, uma outra dificuldade é para aprovar alguns projetos polêmicos. Também é um pouco complicado, porque, por exemplo, eu fiz um projeto que todo cidadão pode notificar a prefeitura quando em uma área da prefeitura tem um mato alto ou uma calçada não feita ou um lixo, da mesma forma que a prefeitura notifica a propriedade privada, os proprietários das áreas. Então, qualquer cidadão viu uma área que é da prefeitura, está com mato alto, tira a foto, faz uma notificação online mesmo, à prefeitura, e eles têm 30 dias, que é o prazo que eles dão para a propriedade privada, para regularizar, para cortar, etc, etc. E isso não passou. Poderia ter passado.
É uma lei que iria beneficiar todos os cidadãos e iria colocar a prefeitura para trabalhar naqueles casos que são urgentes. A gente sabe, é lixo, é doença, é dengue, é poluição, é o cheiro, o mau cheiro, é uma série de questões que o mau cuidado das áreas pode trazer, né? Além da poluição visual, enfim. Então, essa é uma outra dificuldade. E uma terceira dificuldade que eu vejo como vereador é a limitação do seu poder. O vereador, ele pode legislar, ou seja, fazer novas leis. Ele pode e deve, né? Fiscalizar o executivo e todos os serviços públicos. E ele também tem uma terceira atribuição que é muito importante, que é representar a vontade do povo. Então, ouvir as comunidades e lutar por aquelas demandas comunitárias, coletivas. Mas fora isso, o vereador não pode fazer um projeto para ter um hospital, ou um projeto para ter um CMEI, ou um projeto para fazer uma política pública específica, né? Então, existe toda essa limitação, porque tudo isso é atribuição do executivo e não do legislativo. Eu acho que essas três são as principais dificuldades que eu encontrei. Você acredita que é pouco tempo, 4 anos, para sentir o trabalho na Câmara e se ambientar e poder desenvolver essa fiscalização e essa legislação que você se propõe a fazer? Ou já dá em 4 anos para você desenvolver bem o trabalho? Em 4 anos dá para desenvolver bem o trabalho. Eu acho que em 4 anos eu dei o máximo de mim. E eu, assim, não me vejo muito mais como vereador. Porque a gente praticamente conseguiu cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Então, eu acho que 4 anos é um bom tempo. É um bom tempo. E eu acredito também na mudança, em oportunizar outros novos atores, protagonistas políticos para se envolver, né? Lógico que tem possibilidade da gente se candidatar a vereador de novo, tem essa possibilidade. Mas não é algo que eu gostaria, né? Não é algo que eu gostaria, mas não descarto a possibilidade. Porque eu acho que em 4 anos eu fiz aquilo que eu poderia fazer. Eu dei o meu melhor, né? Então, cumpri aquilo que eu me propus. Não eu. Todo o meu mandato, todo mundo, dos meus assessores, os meus colaboradores, os meus apoiadores, né? Em cada bairro a gente tem muitos apoiadores. A gente faz um mandato bastante participativo. A gente envolve as comunidades, as pessoas, para participarem junto com a gente da política. Então, todos nós juntos demos o nosso melhor enquanto vereador. Então, se a gente quer fazer algo a mais pela cidade, talvez tenhamos que ir para um outro projeto que não um cargo que nos dê um mandato limitado, que é o legislativo. No caso, seria o executivo. Provavelmente, né? Esse é o nosso projeto, essa é a nossa construção hoje, né? O executivo, ele tem o poder de fazer as políticas públicas, de destinar, de dividir o orçamento público entre as pastas, que hoje está em quase 2 bilhões de reais por ano. E ele tem outras tantas permissões e poder e autorizações que lhe permite fazer grandes transformações na cidade. O vereador faz transformações importantes, sim, mas são pontuais, né? Não aquela grande transformação. Quem consegue fazer isso é o executivo. É quem está à frente do Estado, digamos, Estado municipal, né? No caso de Foz do Iguaçu. E nesse sentido, você já tem prioridades traçadas para a cidade? Algum plano, alguma ideia? Sim, nós temos... Eu vou apresentar um pouco mais para frente alguns projetos nossos. Mas nós temos 3 que a gente quer apresentar com muito carinho. 1, economia, desenvolvimento econômico. Como fazer de Foz do Iguaçu uma cidade que vai convergir investimentos, desenvolvimento econômico em várias áreas, no turismo, mas não só o turismo tradicional. Depois eu posso explicar um pouco mais. No comércio, na indústria, nos serviços, na construção civil, em todos os setores econômicos. E tem muitos setores que nós temos potencial e não estamos desenvolvendo, não estamos fomentando. Então, eu vou apresentar esse grande projeto de desenvolvimento econômico para Foz do Iguaçu.
O segundo vai ser na área da saúde. Tem algumas propostas, estou conversando com vários. A economia, eu sou especialista, sou economista, né? Então, agora na saúde, eu estou conversando com vários especialistas da área da saúde e que entendem não só da saúde, mas de gestão pública da saúde ou gestão da saúde pública, para a gente apresentar um plano para Foz do Iguaçu. A maior dor hoje dos iguaçuenses, principalmente nos bairros, mas em todos os lugares, é a saúde. É a maior dor. Então, nós precisamos tornar a saúde ou transformar um sistema em um sistema ou modelo mais eficiente, que entregue um serviço de maior qualidade, que tenha menor espera, que tenha menos retrabalho, né? Então, tem muitos fatores ali que, com detalhe, eu quero apresentar ao cidadão iguaçuense em breve. E o terceiro é sobre gestão pública. Como ser mais eficiente. Eficiente não significa somente gastar menos, mas fazer mais serviços públicos e melhor com o mesmo dinheiro. Então, nós vamos apresentar um modelo de gestão pública eficiente. Claro que nós vamos apresentar projetos em várias áreas. Temos projeto para a terceira idade, temos o projeto ambiental, temos um projeto... temos em todos os setores que você imaginar. Né? Na educação, né? Vamos ter algumas coisas muito importantes. Um programa do partido, interrompendo você já, tem um programa já elaborado pelo partido, ou você está tendo a iniciativa de fazer esses planos? Não, a iniciativa está sendo minha, nossa, do nosso grupo, da nossa equipe. Certo. Independente do partido. Independente do partido. Já tem um partido ou não? Hoje eu sou do PSD, que é o partido do governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, que é também o partido do prefeito e que é o partido de 5 dos 15 vereadores. Então, seria o partido mais forte hoje em Foz do Iguaçu. Mas a gente tem aí a janela partidária e é normal de uma democracia a possibilidade de acontecer alguma mudança. Não é a minha prioridade mudar, eu quero continuar no PSD, é um partido que eu tenho liberdade, é um partido que abriu as portas para que eu colocasse a minha visão política, para que eu me candidatasse e que me possibilitou também eu ser eleito. E é um partido que eu considero, vamos dizer assim, razoável, equilibrado, né? Longe daquela polarização que fez mal para o Brasil, infelizmente. Né? Então, eu acredito no PSD e eu quero continuar. Mas, logicamente, que cada partido pode haver interesses em período eleitoral que pode contradizer com os interesses do nosso, por exemplo, né? Não pessoal, mas do nosso grupo político específico, que é o que está criando, por exemplo, esse plano de governo que você perguntou. Certo. Pode acontecer. Por exemplo, não, Adnan, nós gostamos de você e tal, mas para prefeito, por exemplo, nós vamos apoiar outro porque, sei lá, hoje nas pesquisas ele está na frente e nós queremos apoiar ele. Vamos dizer assim. Vou te interromper de novo. Por favor. Você acha que o eleitor de Foz do Iguaçu é conservador? A gente vê os políticos que estão ganhando as eleições nos últimos anos, as últimas eleições, estão com uma carreira bem consolidada. Eu estou te considerando um ator novo. Você acha que esse eleitor de Foz é conservador ou tem espaço para novas candidaturas e você ir muito adiante assim? Ou ainda é um trabalho que tem que ir a mais longo prazo? Tem espaço. Porque se a gente acreditar... Primeiro que, assim, quando as pessoas falam na velha política, elas já ficam mais desinteressadas ainda. Por mais que os mais antigos tenham uma intenção de voto hoje acima dos mais novos, ainda assim, se tiver um mais novo que apresente um certo fundamento, uma certa segurança de que, olha, ele sabe o que está falando, ele já mostrou que é uma pessoa íntegra, atuante, que entende de Foz do Iguaçu e tudo mais, tem margem para aquelas pessoas, inclusive que preferem os mais antigos, a mudar de ideia. Segundo, nós temos um grupo de eleitores jovens hoje que não se identificam em nada com a velha política. E quando eu falo velha, não é questão de idade, tá? É questão de um novo pensamento, uma nova forma de fazer e ver a política. Então, eu acho que tem margem,
Tá? Nós não podemos nunca colocar como as cartas estão marcadas, porque se a gente colocar isso, a gente nunca dá um passo à frente. Então, eu acredito muito numa frase do Bertolt Brecht, que fala: nada deve parecer impossível de mudar. E eu acho que é isso. Quando a gente fala que alguma coisa é impossível, muitas vezes aquela coisa acontece. Aí quando acontece, fala: opa, não era impossível. Então, nós temos que pensar nisso. Se nós temos um propósito, de fato, de promover o bem-estar, o desenvolvimento, a justiça e etc., nós nunca podemos acreditar que algo, que é uma mudança que vem através das eleições, por exemplo, seja impossível. Não podemos, não devemos ter margem para isso. Agora, claro, é difícil? Sim, nós temos que ser realistas, né? Não ser utópicos também e fugir da realidade. Tanto é que o nosso grupo político colocou vamos dizer, um prazo para que a gente possa analisar bem a conjuntura política, o cenário, as pesquisas também, e a gente decidir isso, se a gente, de fato, essa pré-candidatura a prefeito, que a gente já está construindo, já estamos apresentando ideias, já estamos falando com as comunidades, com os grupos políticos, com os grupos empresariais, com todo mundo, se confirme ou não. Então, nós colocamos um prazo para a gente bater o martelo e decidir. Se a gente analisar que a situação está muito adversa e que é melhor a gente, humildemente, dar um passo atrás e voltar a ser candidato a vereador e se fortalecer para a próxima, a gente pode fazer isso sem problema nenhum. Então, nós somos jovens, nós não temos que acelerar o passo, mas também nós não podemos perder as oportunidades de mudar a realidade se essa oportunidade estar aqui agora. Porque quem está sofrendo é o povo. Então, se a gente tem essa oportunidade de fazer uma grande transformação, ganhando as eleições, então nós não vamos esperar para fazer isso enquanto a população está sofrendo, por exemplo, no caso da saúde que eu citei. Eu acredito que, pelo menos na minha geração ali, a galera não é tão conservadora. A gente gosta mais de estudar, de pesquisar, de ouvir, deixa eu ver quem tá falando. Porque antigamente, né, o pessoal vai vou votar em quem? Eu vou também. E nem procura saber da política. Então, eu não posso dizer dos mais velhos, né, mas eu não acho. Pelo menos da minha geração para baixo, a galera tá cada vez mais interessada na política, né? Eu tenho até ainda uma visão que deve ser confrontada, você pode dizer isso, né? Assim, que o poder econômico também pesa muito na hora da eleição, tanto para o executivo quanto para o legislativo. Então, acaba que o pessoal mais antigo, mais consolidado, às vezes com poder financeiro maior, acaba retendo uma parcela grande aí da Câmara e existe uma dificuldade de passar por essa barreira, a não ser que você tenha também esse poder aquisitivo, que você tenha o engajamento do partido, de todo mundo trabalhando junto e a coisa vai mais para frente. E à medida que vai indo até chegar para prefeito, isso vai se tornando importante. Então, vencer tudo isso não é uma tarefa simples, né? É muito mais fácil quando tem um apoio financeiro. Com certeza, o fator financeiro é um dos pilares de uma campanha a prefeito. Tem a questão partidária, tem a questão financeira, tem a questão da viabilidade eleitoral, ou seja, se a pessoa é bem conhecida, é benquista, não tem uma rejeição alta e tudo mais. Então, esses três são talvez o principal. E tem também o plano de governo e o perfil, né? O perfil que a pessoa tem, né? O plano de governo que ela vai apresentar. Mas vamos concentrar nos três primeiros. Questão partidária, você tem que ter um partido que abrace a sua candidatura e que se engaje na articulação com outros partidos para te dar uma base, né, uma coligação de partidos que vai te dar tempo e etc. Você tem que ter uma viabilidade eleitoral, ou seja, nas pesquisas você tem que estar aparecendo com alguma coisa, pelo menos, com uma projeção de aumentar, né, mesmo que você não esteja lá na frente, mas tem que estar com uma ascendência, né, uma tendência de ascender. E a questão financeira, com certeza. Agora, quando se tem os dois primeiros, principalmente a intenção, itens aí, geralmente os apoios financeiros começam a vir, começam a migrar, começam a convergir para esse projeto político. Então, é algo que vai acontecendo, as três coisas vão acontecendo meio que simultaneamente. Então, não necessariamente que
Porque só a questão financeira também não elege. Você pode pegar uma pessoa que não tem boa intenção de voto, que não se comunica bem, que não é conhecido, que tem uma rejeição alta. Você pode colocar o quanto for dinheiro, ele não vai se eleger. Então, tem que ter a questão financeira junto com esses outros 2 fatores. Esses 3 fatores juntos, com certeza, te dão uma possibilidade de eleição muito maior. E tem que se construir. Você tem que atrair os apoios políticos, popular e financeiro para a tua campanha, mostrando qual que é o teu projeto e fazendo com que as pessoas acreditem. Que, opa, esse realmente é um projeto que vai fazer bem para Foz do Iguaçu e que tem chance de ganhar. E aí as pessoas começam a apoiar financeiramente, quem tem um poder aquisitivo, e apoios políticos, partidários, intenções de voto também fazem parte desses 3 pilares aí que eu citei. Eu tenho uma pergunta. Eu gostei muito do seu projeto sobre inverter ali, né? O cidadão também pode fazer uma notificação para a prefeitura, enfim. Eu gostaria de saber se no seu plano ali, caso você seja eleito, né, decida de fato ser pré-candidato, enfim, se você vai ter algum projeto onde os cidadãos têm essa abertura de uma política mais participativa na prefeitura. Com certeza. Uma das coisas é esse projeto de lei que foi rejeitado pela maioria dos vereadores, infelizmente. Esse é um projeto de lei que eu, enquanto prefeito, vou enviar para a Câmara para ser votado novamente. Né? Mesmo que eu seja o prefeito, eu quero que o cidadão notifique a prefeitura. Todo mundo ganha, né? Exatamente. E não só nessa questão, em outras questões também. Tá? Mas essa é uma que me preocupa mais, porque existem espaços bastante abandonados e que não há essa forma. Apesar que houve avanços em algumas questões, né? Hoje, por exemplo, o aplicativo eOuve resolve algumas coisas pontuais, existe um avanço, mas ainda muito aquém do que deveria. Além disso, a questão participativa que você perguntou, além da questão de notificar, orçamento participativo. Eu vou pegar essa ideia do orçamento participativo e vou fazer de forma totalmente diferente do que vem sendo feito. A ideia é muito boa, mas ela está sendo mal gerida. Por exemplo, a lei orçamentária anual, que é a lei que passa todo final de ano na Câmara, vinda do prefeito, para a gente aprovar que é aonde vai o dinheiro para o ano que vem, em que pasta, em que dotação, em que política pública, ela já vai ter especificado uma percentagem daquilo para orçamento participativo. Aí não tem como não ser executado o que foi votado no orçamento participativo. Essa é uma das mudanças que eu vou fazer. Né? Então, hoje, muito do que foi votado e aprovado nos orçamentos participativos não foi executado, não foi feito, porque não tem orçamento, não tem dinheiro. Então, se vai fazer o orçamento, então já tem que ter garantido na lei orçamentária anual do ano que vem que tem um recurso específico para aquilo. E fora isso, aumentar os debates políticos, a participação, conforme as pessoas vão percebendo o poder que elas têm de decisão, mais elas vão participando. Porque hoje, se você convida para uma reunião política, ninguém vem. Você fala, vou lá para quê? Eu vou falar, não vai adiantar nada, não vai acontecer nada. Conforme elas vão vendo que o engajamento dela, a opinião dela está se transformando em políticas públicas, ela está conseguindo notificar a prefeitura, ela está conseguindo fazer parte do orçamento participativo e que vira uma realidade, ela está fazendo parte de audiências públicas para determinar uma política pública, que o executivo, por exemplo, quer saber a população o que acha, e aquilo da audiência pública vai se transformar na decisão do prefeito, por exemplo. Quando elas vão sentindo mais isso, a gente vai conseguindo transformar essa democracia que nós temos, que é uma democracia que só participa de 2 em 2 anos nas eleições, numa democracia de fato participativa. Esse é o nosso objetivo, vamos dizer, no âmbito da democracia ou da política. É fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política e participem de fato das principais decisões da cidade, e não só nas eleições para escolher os seus representantes. Você comentou que o segundo tópico importante é da saúde. Eu tenho uma visão de que a saúde é mais um problema de gestão do que um problema específico para um médico tentar consertar numa região, numa cidade.
Qual seria seu plano para melhorar essa questão da saúde? Eu sei que Itaipu ajuda bastante lá no Costa Cavalcante. Eu vivo fazendo projeto de ampliação daquele hospital e eu vejo que outros municípios não têm essa força que Itaipu dá para cá. E mesmo assim, Foz do Iguaçu sofre bastante nesse quesito aí. Sim. Bom, eu dividiria, para resumir, em 3 questões essenciais da saúde. Primeiro, a gestão, que é o que você acabou de citar. Segundo, a questão financeira. E terceiro, recursos humanos, tá? Profissionais, né? Sim, a gestão hoje é um dos grandes problemas de Foz do Iguaçu na saúde pública. É um dos grandes problemas. E junto com a gestão, a gente tem que readequar o modelo para um modelo que funcione. Se eu for falar aqui em detalhes, eu vou gastar todo o podcast falando, mas eu vou dar um exemplo só. E se você quiser que eu dê outro, eu dou outros também. Mas um exemplo. Hoje, se vai alguém no hospital municipal, tá? Seja por um acidente ou seja por um caso clínico que é necessário, vai lá para o hospital e faz os exames e é identificado que aquele caso específico precisa de um especialista. Não é urgente, não é emergente, mas precisa ser investigado e precisa de um especialista. O hospital não faz a investigação, o ambulatório de clínica médica que tem no hospital não faz a investigação, em primeiro lugar. E segundo lugar, ou seja, eles dão alta e falam, olha, vai lá no postinho, e lá no postinho você vai agendar com o médico generalista e o médico generalista vai depois te encaminhar para o especialista e o especialista vai começar a investigação. Olha o tempo que demorou. E essa pessoa às vezes não vai ou vai depois e tal, e é uma coisa que precisa ser tratado. Que pode agravar também. Pode agravar. Primeiro de tudo, o ambulatório de clínica médica do hospital, ele tem que fazer já uma triagem e iniciar uma investigação para não perder tempo. Segundo, o sistema do hospital, o sistema de saúde, o sistema lá que faz os cadastros e tudo mais do paciente, não é interligado com o sistema das UBS, por exemplo. Então, se o médico que fez recepcionou aquele paciente, que eu dei o exemplo agora, identificou que, poxa, ele precisa, por exemplo, de um especialista em... Enfim, vamos supor um especialista aí, dá um exemplo. Oncologista, exatamente, perfeito. Oncologista, tá? Ele não pode fazer o encaminhamento, porque o sistema é diferente. Olha, o encaminhamento aqui, ó, papel para você, vai direto já entrou na fila. Ele não pode fazer esse agendamento para ele entrar na fila para ir para o oncologista. Ele vai pegar, vai falar, ó, você precisa de um oncologista, mas para isso você precisa marcar no postinho, pro clínico geral pegar e falar para você encaminhar para ir para o oncologista. Imagina, isso é um exemplo que eu estou te dando na questão da gestão, que é um dos 3 que eu falei. É um exemplo na questão da gestão e do modelo que hoje nós temos na saúde pública. E você imagina o tempo, vai chegar nesse generalista, ele vai dar um exame que vai demorar um tempo, que agora tem uma legislação que está abreviando o tempo, mas não acontece na prática. Então, até ele ter um resultado definitivo e poder ir para uma cirurgia ou iniciar o tratamento, já foi perdido um tempo precioso ali. Né? Mas, Adilson, deixa eu só entender. Aí a tua ideia é que quando ele chegou nesse primeiro atendimento, ele já seja encaminhado para quem ele tem que ser encaminhado. É isso, desde o primeiro atendimento. Nesse caso do hospital municipal que eu falei, né, que é separado o sistema, ele já pode receber um encaminhamento para o oncologista. Então, ele sai dali com um papel que já tem o número do protocolo, que ele já está na fila. Então, ele só vai ser avisado pela secretaria, olha, tal dia, tal horário já. Ele não precisa ir para a UBS para fazer uma consulta primeiro. Porque ele já foi, ali já é uma triagem, já é uma consulta. Ele já sabe que precisa. Né? Nem sempre é claro assim. Quando não é claro, daí nós temos que ter um ambulatório de clínica médica que, de fato, atenda, que comece a investigação. Então, se não é claro para que tem que ter um atendimento, um encaminhamento já para o oncologista ou qualquer especialista, então,
Em vez de você ir lá no UBS, outro dia, outra semana e ter alta, antes de ter alta, passa no ambulatório, começa a investigação e aí esse ambulatório também pode encaminhar depois de investigado. É um exemplo, é uma ideia que a gente está construindo, não é uma ideia que está pronta, mas isso que eu falei para você é algo que acontece, né, e que não seria tão difícil assim solucionar, principalmente a questão do sistema, né? Mas nós estamos elaborando, tudo isso são ideias que a gente vai elaborar de uma forma muito mais completa, para não deixar espaços vazios ou brechas para que isso não seja viável, porque às vezes o que acontece no campo das ideias a gente consegue, mas na prática não. Por isso estamos conversando com os especialistas da saúde. Isso é uma coisa tão simples de fazer, conversar, ouvir quem conhece, quem está no dia a dia. Isso é uma coisa tão simples de fazer, mas que poucos gestores públicos fazem. Então, não tem como você saber de todas as áreas sozinho, fechado num gabinete. Impossível. Quando você começa a sair e conversar com os gestores, e quando eu falo conversar com gestores, não é só conversar com os secretários das pastas. Porque os secretários da pasta também muitas vezes estão fechados nos seus gabinetes. Ele pode até ser um especialista, mas ele não está no dia a dia nas UBS, nas UPAs, no hospital, etc, etc. Então, tudo que a gente vai trazer é baseado nessas conversas que nós estamos tendo. E no caso da construção civil aqui, que a gente está falando da associação, né? Você já fez uma reunião com a gente, mas, por exemplo, em relação ao protocolo de projetos, eu já participei de inúmeras reuniões que discutem muito a questão salarial dos profissionais de engenharia da prefeitura. Você já tem alguma pesquisa, algum plano em relação a isso? Bom, nosso primeiro passo é o que a gente decidiu, né? Na verdade, os engenheiros e você como presidente decidiram fazer uma reunião com o prefeito, junto com o secretário Andrei Batista, né? Que é de planejamento, e também com a minha presença enquanto vereador, para poder engrossar o caldo, fazer uma força-tarefa para conversar com o prefeito da possibilidade de se ter mais equipes técnicas para que as obras em Foz do Iguaçu sejam adequadas, né? Esse é um dos exemplos que se pode fazer e que pode se iniciar agora, não esperar o próximo prefeito. Na questão da saúde, só voltando um pouquinho, já falo dos engenheiros de novo, mas na questão da saúde, eu também vou propor ao prefeito algumas mudanças agora. Então, eu não estou pensando só na minha eleição em um plano de governo. Se tem algo que dá para se fazer agora, vamos tentar agora, porque as pessoas estão sofrendo, não querem esperar a eleição. Então, o nosso plano, nossa ideia é, assim como com os engenheiros, apresentar em várias reuniões que a gente está tendo, propostas que podem ser feitas em curto prazo para o prefeito. Então, essa é uma das questões. A outra questão da acessibilidade. Inclusive, eu tenho um pedido para te fazer no final, que é a minuta da doutora Célia, né? Uhum. Vou te passar. Ela pediu para a gente apresentar um projeto de lei. A gente analisou a minuta do projeto de lei. A gente viu que é viável, vamos apresentar, mas a gente precisa de uma carta de apoio ao projeto de lei da AF. Claro. Então, eu vou passar para você no final essa minuta para você discutir com os engenheiros, ver se precisa de alguma alteração ou não. E, se tiver o apoio, uma carta de apoio a esse projeto para a gente protocolar. Pode deixar. Já parabenizo a iniciativa. Beleza. Então, nessas condições que a gente tratou de saúde, tem outros temas relevantes, né? Você colocou a saúde em segundo lugar. Vamos para o terceiro agora. Uhum. Na verdade, não é que está em segundo lugar a saúde. Para mim, está em primeiro lugar. Primeiro. Mas a questão do desenvolvimento econômico também está em primeiro lugar. Eu coloco que são... equiparáveis. Esses três que eu coloquei, para mim, estão em primeiro lugar. A gestão pública, a eficiência da gestão pública, um plano de desenvolvimento econômico e a saúde. Essas três. E as outras coisas são todas importantes também. Mas hoje, a situação que a gente está vivendo, se a gente melhora essas três, a gente vai melhorar a educação, a gente vai melhorar o asfalto, a gente vai melhorar a iluminação, tudo. Né? Então, eu coloco como 3 eixos prioritários que nós vamos apresentar.
Gestão pública melhorada é importante demais, né? A partir dela, as outras coisas eu acho que fluem mais naturalmente. Se tiver comprometida a gestão, aí o trabalho é muito maior para você chegar no seu objetivo, né? Exato. A gente tem sempre um momento descontraído, né? Até conversei com você. Se você tem alguma coisa engraçada que você já passou aí nessa sua carreira política para contar pra gente. Engraçada, vixe, tem bastante coisa aí, mas não sei se eu vou lembrar alguma agora. Essa aí você podia ter me preparado antes para eu pensar. Pode ser da época de estudante. Que esse é o momento que a gente deixa descontraído, né? Você está no ambiente acadêmico ainda. Aqui também a gente é desse ambiente. Eu dou aula, a Thaís está fazendo mestrado ainda. A gente tá... Pode ser disso aí, não só... Na Unila também. Faço mestrado na Unila. Ah, é? Que legal. Adoro lá. Apaixonada pelo Unila. Que bom, que bom. Eu sou de outra geração, já passei por isso. Bom, então vou fazer um bate-bola com você, Uhum. rapidinho, e sempre com uma palavra, tá? Vamos lá. Aquele momento Marília Gabriela, sabe? Eu tenho que responder com uma palavra só? Uma palavra. O que é política pra você, Edna? Transformação. Família. Tudo. Foz do Iguaçu. Com paixão. Seu maior projeto. Aquele de sucesso. Obrigatoriedade do ensino de inglês e espanhol nas escolas municipais. Boa. Qual o seu principal objetivo para esse ano? Fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política. Falando em política, numa palavra só, política nacional. Nacional desenvolvimentismo. Agora eu não sei se você vai entender essa minha resposta, também posso explicar. Você quer explicar? Pode Explica, que a gente pode ter várias interpretações. Temos desenvolvimentistas de tudo que é lado. Aí. Eu venho de uma escola, digamos assim, eu acredito num pensamento nacional que surge com Getúlio Vargas. Para mim, Getúlio Vargas foi o melhor presidente que o Brasil já teve em toda a história, indiscutivelmente. Tivemos outros presidentes bons, sim, mas ele foi o melhor. E o que ele apresentou para o Brasil foi um pensamento que a gente denomina de nacional desenvolvimentismo, que, primeiro, dá uma importância para o Estado, junto com a iniciativa privada, para que transforme a economia nacional. Segundo, acredite na industrialização, né? Ou seja, faça todos os esforços para que o Brasil se industrialize, né? Se modernize, consiga desenvolver tecnologia, produzir tudo aquilo que consome, etc. E terceiro, que tenha o que a gente chama de um pensamento nacionalista, né? Acreditar no Brasil, de fato. Não só torcer para o Brasil na Copa do Mundo, isso é legal também. Mas, além disso, acreditar na nossa força. Então, se você me perguntar Brasil, política no Brasil, eu, em vez de falar direita, esquerda, enfim, conservador, não sei... O que eu acredito que deu mais certo no Brasil, que a gente tem que olhar mais, estudar mais no passado, é o nacional desenvolvimentismo. Por isso que eu respondi assim. Entendi. E o que você diria pro Adnan de 10 anos atrás? Nossa, que pergunta difícil, né? Adnan de 10 anos atrás? Eu acho que diria siga em frente naquilo que você acredita, que é o que eu fiz. No movimento estudantil, em tudo. E o Adnan 10 anos à frente? Eu ia perguntar para ele, como é que tá aí, né? O que aconteceu aí? Deu certo? Bom, tem alguma coisa engraçada ou a gente vai pular essa? Alguma coisa engraçada? Ai, meu Deus do céu, não vou lembrar, não. Vai lembrar. Alguma coisa na Câmara, alguma discussão fervorosa, alguma coisa que te chamou muito a atenção? Você falou, nossa. Olha, teve bastante, hein? Teve. Meu Deus do céu, teve bastante. Mas aí eu vou deixar para vocês pesquisarem aí. Pode deixar. Então, para finalizar, a última que a gente sempre pergunta... Pergunta não, né? Não é bem uma pergunta, mas assim, eu gostaria de uma dica para os jovens, a nova geração que queira entrar na política e fazer diferença, assim como você tem demonstrado. Para toda a juventude,
para todos vocês que são jovens, primeiro de tudo, tentam ter um objetivo na vida, um propósito. Você vai fazer uma faculdade, pensa, você está fazendo essa faculdade por quê? É só porque os seus amigos estão, só porque você acha bonito, ou você tem um objetivo por isso? Não vai fazer faculdade, vai fazer um curso técnico? Pensa a mesma coisa. Vai trabalhar? Tudo bem. Qual que é o trabalho que você quer? É esse? Tá, nesse momento não tem essa oportunidade de trabalho? Tudo bem, você pode trabalhar em outra coisa, temporariamente, mas mantenha o seu objetivo de longo prazo. Então, primeiro, tenha um objetivo, um propósito de vida. Segundo, preste atenção nas tuas condutas para ser um jovem saudável. Se afaste das drogas, se afaste das bebidas. Muitas vezes fala, não, bebida não. A bebida é um caminho para ir para drogas piores. Então, tenta ser um jovem saudável. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Mas você pode se divertir, você pode ser feliz, você pode ter o grupo, pode sair, pode fazer tudo sem precisar disso. E terceiro, engaje politicamente. Quando eu falo engaje politicamente, significa preste atenção na política, veja o que você pode mudar na tua realidade, naquele bairro que você vive, na tua escola, quais são as demandas, as reivindicações justas, coletivas, que você pode se organizar junto com os outros jovens e brigar por elas. E pode acreditar que quando se tem essa luta política por melhorias e você consegue articular, mobilizar os jovens, vocês conseguem ter resultados. Então eu daria essas 3 dicas. Mais alguma coisa, senhor? Não, satisfação grande tê-lo aqui, Edna. Gostamos muito aí da sua presença. A gente já está com mais de 1 ano aqui do podcast, né? Eventualmente vamos retornar com um novo convite para você, talvez perto da campanha. A gente está sempre à disposição. Satisfação grande tê-lo aqui. Eu também agradeço. Obrigado pelo aceite do convite em estar Não, eu que quero agradecer, Thaís, pelo convite. Tá, e também lá na F estou à disposição, sempre que precisarem. Quero agradecer ao Escobar, prazer em conhecê-lo. Tinha ouvido bastante de ti, mas como você não estava na reunião, não te conhecia, né? E agradecer a todos aí também que estão aí nos bastidores, né? E que fazem acontecer esse podcast maravilhoso. Obrigada, Edna. Pessoal, ficamos por aqui e espero vocês no próximo episódio.